Olá, você conhece alguém que vive dizendo que nada na vida dela dá certo? Que as pessoas não gostam dela, que ela não tem sorte, que ela não é inteligente, que ela não é capaz, que tudo de ruim acontece com ela? Ou até mesmo você. Você já parou para observar se você tem esse tipo de comportamento diante dos outros? Se sim, tome muito cuidado. Essas são características do vitimismo. E é sobre isso que eu vou falar com você. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal para que você tenha mais conteúdos como esse. Eu sou Marcinho Álvares, Brain Influencer, e eu ajudo as pessoas a sair de enrascadas emocionais, financeiras, familiares e nos negócios. Quando se fala de vitimismo, você pode pensar que não tem o direito de reclamar, de sentir que as coisas não dão certo para você, de eventualmente ficar com dó de si mesmo por alguma coisa que esteja acontecendo e que você não goste. Não é isso. As dificuldades sempre vão existir na nossa vida. A característica do vitimismo é quando essas dificuldades são frequentes, no sentido de que não é que as dificuldades aconteçam, mas pelo valor que você dá nessas dificuldades. Ou seja, são aquelas pessoas que estão sempre olhando o lado negativo. Tudo dela é pior. O emprego é pior, a casa é pior, o carro é pior, os amigos são piores, porque os amigos não gostam dela. E estão sempre lamentando a situação que vive. Pensa comigo. Na luta entre um lutador muito forte e um muito fraco, qual que é a tendência das pessoas? Torcer pelo mais forte ou pelo mais fraco? Em um jogo de um time grande com um time pequeno, qual que é a tendência das pessoas? Torcer para o time grande ou para o time pequeno? As pessoas têm dó dos pobres ou dos ricos? Percebe como que o lado que é mais frágil, ele tem mais atenção? E é uma coisa oculta aí. Quando uma pessoa naturalmente tem essa tendência a sempre estar torcendo pelo mais fraco, pelo mais pobre, pelo menor, pelo que é inferior, é possível que ela esteja falando um pouco dela também. Ela se sente um pouco fraca, um pouco inferior, um pouco pobre. E isso é o sentimento de vitimismo. Se é característica das pessoas sempre terem dó dos mais fracos, dos mais pobres, etc., qual o programa que você acha que instala no seu cérebro? É que recebe atenção e é amado os que são mais fracos, mais pobres. E aí, o que pode ficar você no seu íntimo, no seu inconsciente? É que se você enriquecer, as pessoas não vão gostar de você. Pode parecer absurdo, mas como eu disse, é inconsciente. Racionalmente você pode estar pensando assim: ah, mas sim, como é que pode eu torcer pelos menos favorecidos me afetar de alguma forma? Afeta. Afeta de forma inconsciente e você não percebe, porque você usa a sua razão. Na sua razão, a gente tem dó de quem é menos favorecido e, na verdade, acaba instalando isso na gente porque a gente pensa assim: as pessoas olham mais e gostam mais desses menos favorecidos. E se as pessoas olham mais e gostam mais desses menos favorecidos, muito provavelmente no seu inconsciente você não vai prosperar, porque você vai deixar também de ser de alguma forma menos favorecido e aí as pessoas não vão gostar de você. É um pensamento inconsciente. Racionalmente você pode pensar que isso não faz sentido, mas desde quando o seu inconsciente faz sentido, se você não tem acesso
É ele que tem acesso a você. O vitimista, ele tem a necessidade de escassez, da falta, porque se não tiver a falta, como que eu vou me fazer de vítima? Tem uma forma de vitimismo muito comum que as pessoas não percebem, que é nos negócios. E eu já vi várias pessoas assim. O microempreendedor individual, ou um microempresário, ou um profissional liberal, ou até mesmo empresários, que limitam o faturamento para não extrapolar e ter que mudar a classificação da empresa, de microempreendedor individual para o simples ou para o real. Isso por quê? Porque põe a culpa no governo, nos impostos. Eu não posso extrapolar o meu faturamento porque eu sou vítima dos impostos. É impossível sobreviver nesse país. Olha que loucura, a pessoa limita os ganhos porque ela é vítima dos impostos. Ou seja, ela mesma impede de crescer. Percebe o vitimismo aí? É o que eu falei, se a pessoa crescer, o outro não vai ter dó dela. E ela vai continuar reclamando dos impostos, apesar de ganhar mais também. Isso é uma forma de vitimismo nos negócios. O vitimismo anda na contramão da prosperidade. O vitimismo, ele leva ao comodismo, leva à zona de conforto. Por quê? Porque o vitimista não é obrigado a fazer nada. Ele já é vítima. As pessoas já esperam e ele mesmo espera que as coisas não deem certo na vida dele. Então qualquer coisa que ele faça, se der errado, é isso mesmo, até alimenta o vitimismo dele. É uma forma que ele tem de justificar os próprios fracassos. Porque a dor dele é maior, o problema dele é maior, a doença dele é mais grave. Tudo dele é pior. Porque se não for, ele não vai ter a atenção que ele quer, ele não vai ter o ganho secundário, que é ser o centro das atenções. Afinal de contas, ele está se coitadizando. Coitadinho, né? Apesar de as pessoas não gostarem de ouvir que são coitadas, esse é o comportamento mais comum que se tem em relação aos vitimistas. Agora eu chamo a atenção para uma coisa. Você já reparou que os iguais se atraem? O que eu quero dizer é que um vitimista se sente atraído pelo outro vitimista porque eles têm um ponto em comum, que é ser vítimas. E aí vira uma disputa, né? Vira uma comparação. Um conta a mazela dele, aí o outro vai e conta a dele também. E um vai querer que a mazela dele seja maior do que o outro. Eu passei mal, eu adoeci e tal. Mas eu também passei, mas foi muito pior do que você. Percebe como que isso é nocivo para a vida das pessoas? Como que isso é nocivo para a sua vida? Como que é nocivo você conviver com esse tipo de pessoa? O que você tem que pensar é que o bem impera no mundo que Deus comanda. Se o bem impera no mundo que Deus comanda, eu te pergunto, você acredita verdadeiramente que Deus, que te colocou no mundo como imagem e semelhança dele, tenha colocado você nesse mundo para ser vítima? Para ser um coitado? Acredito que não, né? Então o vitimismo é uma coisa criada por você, é uma forma de ser visto, de ficar em evidência pela condição que você se coloca. O vitimismo é a demonstração do afastamento de Deus, do afastamento da espiritualidade. Porque se você se faz de vítima o tempo todo, significa que a sua fé está abalada, que você não confia em Deus. Fica lamentando o tempo inteiro, fica, entre outras coisas, pedindo a Deus. É o caso das pessoas que pedem, orem por mim. O vitimista nem sequer sabe orar por si mesmo. Ele tem que pedir que o outro ore por ele. Você conhece alguém que vive pedindo para você orar por ele? E quando pede para orar, você fica com aquele sentimento, com o coração apertado pela necessidade do outro. Mas a necessidade dele não é que você ore, é que você tenha pena,
você tenha dó, que você dê atenção, que você olhe para ele como se estivesse olhando de cima e ele olhando para cima para você, como se fosse o gato de botas do filme, do desenho do Shrek. É isso que as pessoas querem, porque assim elas se sentem amadas. E por que o vitimista não quer sair dessa situação? Por que o vitimista não quer sair dessa condição de vítima? Para isso eu vou contar uma história. Um monge caminhava por uma floresta e ele estava tranquilamente andando, quando de repente pula na frente dele um ladrão, e o ladrão queria levar os pertences dele. Ao perceber que ele era monge, o ladrão, de alguma forma, tomado por algum sentimento, ele se arrependeu, e nesse arrependimento ele pediu desculpas ao monge, falou que não ia fazer isso e tal. E aproveitando que ele estava diante do monge, ele começou a contar a história dele, a justificar os motivos pelos quais ele tinha tomado o caminho da marginalidade, por que ele tinha se tornado um ladrão, por que ele fazia aquilo, que a vida dele era muito miserável, que nada na vida dele deu certo, que a única solução que ele encontrou foi virar um ladrão, e foi falando, e o monge calado. E de vez em quando ele soltava assim: tenho sede. E o ladrão falando, e o monge: tenho sede. E falava, aí chegou uma hora que o ladrão falou assim: nossa, eu estou aqui contando todos os meus problemas para você, eu estou contando por que eu tenho essa vida e você vem falar para mim o tempo inteiro que tem sede? Tá bom, vou te levar ali na frente, tem um poço e eu vou te ajudar a tomar água. Chegando lá, tinha um barranco para chegar à água. E aí a forma que ele encontrou de ajudar o monge foi usando uma corda que ele tinha para amarrar suas vítimas. E ele amarrou o monge e falou: olha, eu vou te descer, você vai lá e toma água, a hora que você acabar, você me avisa que eu te puxo de volta. Aí o monge desceu pela corda, ele ficou segurando assim, a uma distância, e depois de um tempo o monge falou assim: acabei. Aí ele foi puxar e estava pesado, ele não conseguia puxar, e ele fazendo força. E ele chegou a pensar: poxa, mas não é possível que esse monge tomou tanta água ao ponto de eu não conseguir puxá-lo de volta? Aí ele foi e chegou assim na beirada do barranco. A hora que ele olhou, o monge estava abraçado a uma pedra assim e não soltava. Aí o ladrão falou assim: ou se você não soltar dessa pedra, não tem como te ajudar. A pedra é o vitimismo. E se as pessoas não soltarem da pedra, se elas não quiserem se livrar do vitimismo, não há ninguém que possa ajudar. Não adianta você assistir esse vídeo se você não estiver disposto a mudar essa condição que você se coloca de inferioridade, de vítima. E a mesma coisa para as pessoas que estão à sua volta. Não adianta você querer mudar a vida da pessoa que é vitimista se ela não largar a pedra, se ela não quiser se livrar disso. O contrário de abraçar a pedra, tem pessoas que, como vítimas, carregam toda a carga nas costas, colocam a pedra nas costas e saem carregando para que todos tenham dó, tenham pena e deem atenção para ela. E quando oferece ajuda, elas negam. Deixa eu te ajudar a carregar essa pedra, deixa eu tirar essa pedra das suas costas, que é o vitimismo. E a pessoa fala assim: não, pode deixar, esse é meu fardo, esse é meu karma, essa é a minha sina. Deus quer que eu passe por isso. Olha que absurdo. Quando é que Deus vai querer que uma pessoa passe por dificuldades? As dificuldades são naturais, agora permanecer nas dificuldades é que não é natural. Permanecer na dificuldade é uma condição mental, é uma condição que você se submete, que você se coloca. Nessa modernidade, você percebe que há vitimismo por todo lado. Se antes o vitimista era que pode acontecer, né? De um vitimista ser um mendigo, um pedinte. Quando é que um mendigo é um vitimista? É quando ele aproveita da situação, é uma pessoa que aproveita de uma deficiência física, é uma pessoa que aproveita de uma ferida que não deixa cicatrizar para que as pessoas tenham pena e doem as coisas para ele. Naquele momento ele está fazendo de vítima, ele está usando uma situação que ele tem para se beneficiar desse problema.
Os deficientes físicos que se inferiorizam, aí fala, mas realmente o deficiente físico tem uma condição precária, uma condição difícil e tal, é porque você não é deficiente. Não, não é nada disso. Eu não estou falando em relação a quem não tem deficiência, eu estou falando em relação a outros deficientes. São os deficientes que não aceitam a condição de vítimas e se tornam atletas paralímpicos, palestrantes, que trabalham, que desenvolvem formas de trabalhar. Quantas pessoas que a gente vê que não são perfeitas, mas com as imperfeições elas transformam a vida delas e não permitem que isso as transforme em uma vítima, seja da sociedade, seja de Deus, porque aí a pessoa até pode culpar, inclusive Deus, pelos seus problemas. E saindo do mundo real para o mundo virtual, até nas redes sociais hoje é comum você encontrar vítimas. São pessoas que estão constantemente pedindo, pessoas que chegam lá e mostram os seus problemas, mostram a sua miséria, pedindo ajuda. Agora com o Pix ficou muito mais fácil, né? As pessoas pedem para passar um Pix para ajudar, vão lá, mostram a situação precária que ela vive, para se beneficiar da própria fragilidade. O nível do vitimismo é tão grande que tem pessoas que eu vejo nas redes sociais que são capazes de falar, olha, coitadinho de mim, eu sou pequeno, eu não tenho seguidores, me ajude a chegar a 10.000 seguidores e por aí vai. Você acredita realmente que essas pessoas vão prosperar? Você acredita que, por exemplo, quem ajudar essas pessoas a chegarem a 10.000 seguidores vão continuar seguindo simplesmente pelo fato de ela ser ou se sentir inferior? Muito provavelmente não. Se essa pessoa não tiver nada para oferecer em troca, ao longo do tempo as pessoas vão deixar de segui-las. E deixando de segui-la, ela vai voltar à condição de vítima. Na verdade, não é nem voltar, ela vai se manter na condição de vítima. O vitimista tem uma mentalidade de que ele é sempre prejudicado. É o caso das pessoas que, por exemplo, arrumam emprego, aí sai do emprego porque eles perseguem, aí vai para outro emprego, as pessoas de lá também as perseguem, aí vai para outro emprego, ele fica com a impressão de que ninguém gosta dela, aí depois, sei lá, de trocar de 5 empregos, ele vai contar a história dele, em todos os empregos que ele teve, as pessoas que eram más, as pessoas que o prejudicavam, ao ponto de ele não conseguir ou nem permitirem que ele trabalhasse. Qual que é o ponto em comum que tem desses lugares que ele passou? É ele, porque somente ele que passou em todos os lugares. Será que realmente são as pessoas que eram ruins ou que não queriam a presença dele ali? Ou era um sentimento que estava dentro dele de vitimismo? Os vitimistas têm tendência a acreditar que todos têm inveja deles, que nada que eles fazem dá certo, que o mundo conspira contra eles. E isso é muito triste. Em contrapartida aos ganhos, eu ganho atenção, eu ganho carinho, as pessoas vão ter piedade de mim, as pessoas vão me ajudar, e muitas vezes eu nem vou aceitar ajuda, porque aí eu me mantenho na minha condição de vítima. E o que é que você pode fazer para se livrar do vitimismo ou se livrar do vitimista? Olha só, para se livrar do vitimismo, você precisa parar com as generalizações. Tudo dá errado na minha vida. Tudo. O que é tudo para você? Se tudo dá errado na sua vida, quer dizer então que você não deveria estar vivo, porque está dando tudo errado. E o que pode dar mais errado na vida de uma pessoa é ela morrer. Então não é tudo. Ninguém gosta de mim. Como assim ninguém gosta de mim? Para ninguém gostar de você, você deveria ser uma ilha. Você deveria ser uma pessoa isolada. Isso são coisas que você cria na sua mente para manter a sua condição de vitimista. Então, para se livrar do vitimismo, uma das coisas que você pode fazer é tirar esses extremos. É o tudo, é o nada, é ninguém. Elimine isso. E qual é a forma de eliminar isso? Busque situações em que seja o contrário do que você está dizendo. Ninguém gosta de mim. Qual que é o contrário? Não, peraí, não é ninguém. Vamos ver.
Quem gosta de mim? Identifique as pessoas que gostam de você. Isso se você quiser realmente se livrar do vitimismo. Porque se não, você não quiser se livrar do vitimismo, se você quiser carregar esse peso nas suas costas, você vai arrumar justificativas para dizer que realmente ninguém gosta de você. O que é, claro, impossível uma pessoa não ter ninguém que goste dela. É apenas um exemplo e serve para qualquer coisa que você generalize. Para lidar com os vitimistas, o que você precisa fazer, ou o que funciona, o que costuma dar certo, é não alimentar o vitimismo. Ah, Marcinho, mas como que eu não alimento o vitimismo? Não dê atenção. Se o que a pessoa quer é atenção, não dê atenção. Ai, todo mundo estou com isso, estou com aquilo. Procura um médico. Ai, não tem dinheiro. Vai no SUS. Você vai quebrando essa resistência do vitimista. Uma outra forma de fazer é ignorar a vitimização. Não é ignorar a pessoa, mas é ignorar toda vez que ela se sentir vítima. Ah, nada dá certo para mim. Você nada dá certo para muita gente, né? E tudo que você fala, a pessoa vai acabar distorcendo para se colocar na condição de vítima. Na hora que você fala alguma coisa, ela fala: ó, tá vendo? Você está confirmando que eu sou, entre aspas, esse miserável que eu estou dizendo. No lugar do miserável, coloque a condição de vítima. E para essa situação, onde a pessoa distorce tudo que você diz para se manter na condição de vítima, eu costumo usar uma estratégia que funciona muito bem. Às vezes você fala alguma coisa e a pessoa reafirma a condição de vitimismo dela usando o que você falou, e geralmente o que eu faço nessa hora é o seguinte: assim, olha, eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável, eu não posso me responsabilizar pelo que você interpreta. E explico o que eu quis dizer, né? Eu vou lá e clarifico a minha intenção, o que eu quis dizer com a minha fala. Aí depois de eu explicar tudo, pessoal, o que eu quis dizer foi isso, isso e isso. A hora que eu acabo de explicar tudo, se a pessoa optar por continuar com a interpretação dela, é o meu limite, eu não posso fazer nada. Aí foi uma escolha do vitimista para se manter na condição de vítima, não entender qual foi a minha intenção. O mais importante é você perceber que o vitimismo impede a sua prosperidade, impede você de conquistar o que você deseja, porque se você prospera, você deixa de ser vítima. E se você quer se manter na condição de vítima, você vai acabar ficando no mesmo lugar. Você não tem obrigação de nada por ser vítima, então beleza, para que eu vou prosperar se eu não sou obrigado a nada? Se o que eu espero de mim mesmo, o que você espera de si mesmo é que as coisas não dê certo, é que as coisas não caminhem, porque você se mantém numa condição miserável. Abandone o vitimismo, que as coisas vão caminhar muito melhor na sua vida e não há dúvidas nenhuma que a sua energia vai melhorar e que você vai estar mais próximo da felicidade, porque eu acredito que o vitimismo ande no caminho oposto da felicidade. Você quer ser feliz? Abandone o vitimismo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no meu canal do YouTube Marcinho Álvares, me siga no Instagram Marcinho Álvares Oficial e curta minha página no Facebook Marcinho Álvares Brain Influencer. Somente assim eu vou me sentir motivado para continuar fazendo vídeos desse tipo que ajudem as pessoas a prosperar e ter uma vida melhor. Um abraço e até o próximo vídeo.